Então, gostaria hoje de já começar te perguntando: você acredita na cura de enfermidades? Você já pediu oração para ser curada ou curado? Você acha que a cura foi para os tempos antigos? Só aconteceriam com os discípulos e apóstolos de Jesus? Você acha que a cura só pode acontecer de um jeito? Olha, para cada uma dessas perguntas, eu gostaria de te dizer que Jesus cura hoje e que nós também podemos curar e ser curados. Olha, eu vou te contar uma pequena história. Há bastante tempo atrás, eu trabalhava na CEMIG, lá tinha um plano de saúde, né, da própria empresa. A gente tinha um teto anual para pedir reembolso de despesas médicas. Em julho, normalmente, eu já tinha estourado meu teto. No ano de 1990, a minha filha Lívia teve muitas otites, com perfuração do tímpano. Neste ano, eu recebi o batismo no Espírito Santo e passei a crer que as curas eram possíveis, que as curas eram para os dias de hoje. E aí eu passei a crer que era para mim e para quem o Senhor quisesse, mas como Ele quer que todos sejam curados, então a cura é para todos. Então eu orei pela minha filha para que ela fosse curada da otite e isso aconteceu. Olha, cada vez que eu comprovo que o que está na Bíblia é verdade, eu fico maravilhada. Agora, nesse caminho todo, às vezes eu ficava insegura ao orar, outras vezes eu achava que não tinha fé o suficiente. Aí eu fui aprendendo que é mais simples do que eu imaginava. O poder é do Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas um instrumento. Há coisas que não sabemos e nunca entenderemos, são os mistérios. Está escrito que as reveladas são para nós e as ocultas para Deus. Mas qual que eu entendo ser o meu papel? É seguir o que a Bíblia diz. E eu posso, sobre o que eu posso fazer, e o resultado fica por conta de Deus. Aí a gente vai ficando mais tranquila, mais confiante em Jesus e no Espírito Santo. A convicção é o próprio Espírito Santo que nos dá. Lembra? Ele faz o querer e o proceder. Este presente é para hoje, é para cada um de nós. Estes dons de curar, que pode operar através de nós, é presente, é uma dádiva, por isso que chama dons. Não é por merecimento. Se crer, você receberá e operará neste dom para o que for útil. Porque o dom não é seu, é para a igreja, né? Para a manifestação daquilo que for útil. Não é para a sua glória, mas para a glória de Deus. Então é maravilhoso o que Jesus, que Jesus preparou para nós e deseja para nós. Posso te dizer que é mais simples do que a gente pensa, como eu já falei. Creia e receberás. Creia e operarás nos dons de curar. Então, o meu desafio para você hoje é: vamos receber a cura? Então, a cura é para você hoje. Jesus curava. Jesus enviou os discípulos a curar e eles também curaram. Jesus deixou o Espírito Santo em nós para curarmos. Veja o vídeo até o fim e saiba que o Pai, Jesus e o Espírito Santo querem que você seja curado. Assim, receba a cura. É dom de Deus, não vem de vós. Aí você vai me perguntar: mas eu preciso saber disso? Sim, você precisa de saber. Eu e você precisamos saber que a cura de doenças é para você e é para mim e é para hoje. Não foi no passado e nem será no futuro. É para hoje.
Olha, não é algo que aconteceu no passado e ficou preso ao passado. Aconteceu no passado como testemunho de Jesus, para a gente saber como ele fez, para seguirmos o exemplo dele. Se Jesus curou, ele deixou o Espírito Santo de Deus conosco e disse que nós podemos curar. Então, isso é verdade. Mas por que você acha que precisa saber disso? Ou que eu acho que precisa? É porque eu e você precisamos saber disso, para usufruir desta bênção de cura, para não sofrer desnecessariamente. Porque sabendo desse presente, deste dom, para nós, com certeza a gente vai viver melhor. Porque todos nós sabemos e queremos ter saúde. Sabemos que a saúde é algo importantíssimo para cada um de nós. Então, nós vamos ver como Jesus fazia. Veremos que ele curava de várias formas. Lembra lá, eu te perguntei, você acha que Jesus só curava de um jeito? É porque logo eu vou te mostrar que ele curava de muitas formas diferentes. Olha, eu separei aqui algumas formas. Ainda não vai caber todas, né? Mas ele curava tocando, né? Tocando com as mãos. E está lá em Mateus 8:3, que diz assim: e Jesus, estendendo a mão, tocou-os, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Então, Jesus curou o leproso tocando nele. E olha que tocar um leproso, você estaria impuro, teria que ficar uma semana sem tocar em ninguém, porque os leprosos viviam fora da cidade. Mas Jesus amou, ele não teve medo. Ele foi e tocou o leproso e o leproso foi purificado da sua lepra. Aí vamos ver um outro milagre que está em Mateus 8:15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Quem é? Com quem está acontecendo esse milagre? É com a sogra de Pedro. Então Jesus tocou na mão dela, e a febre a deixou, e ela levantou e serviu. Aí mais um milagre, está lá em Mateus 9:25, diz assim: e logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Quem que é essa menina? É a filha de Jairo, o chefe da sinagoga. Então Jesus tocou. Agora ele faz, não é só tocando. Olha só, esse milagre que está em Mateus 8:13, diz assim: então disse Jesus ao centurião. Centurião é aquele chefe de um destacamento de romanos, né, de soldados. Vai e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Então Jesus não chegou perto do criado. Jesus, ele falou: vai e crestes que seja feito. Depois os servos chegaram e verificaram que era a hora exata que Jesus tinha falado. Então ele curou à distância. É algo muito extraordinário o poder de cura. Aí lá em João 4:5-3 fala de um outro milagre. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que o filho lhe disse, Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Então é a cura de um outro filho, filho do Régolo. Então também ocorreu à distância. Então você vê que Jesus toca, Jesus declara e fala à distância, sem estar perto da pessoa, sem pôr as mãos, e ele curou. Eu trouxe aqui apenas esses dois exemplos da cura à distância. Agora ele também cura falando. Olha só, em Mateus 9:6 está assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para tua casa. Então essa é a cura do paralítico de Cafarnaum. Então veja bem, Jesus falou: levanta, toma tua cama e vai. E ele foi curado. Não é extraordinário, gente? Olha, mais um exemplo dele
ele disse apenas, né? Está lá em Mateus 12, 3. Então disse a aquele homem, estende a sua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Era o moço que tinha a mão mirrada. E Jesus curou, dizendo, estende a tua mão. Ele estendeu e ficou curado. É extraordinário. Aí, tem um outro exemplo, que Jesus não parou e ficou meia hora orando. Olha só o que está escrito em Mateus 9, 22. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. É aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue há muitos anos. Ela tinha desperdiçado toda a fortuna dela, pagando os médicos, curandeiros, todo mundo, né? Imagino eu que aparecia e oferecia uma possibilidade de cura, ela buscava. E acontece que entre os judeus, se a mulher, nos dias, né, da menstruação, a mulher é considerada imunda. Só que essa mulher nunca curava, porque o fluxo era constante durante 12 anos. Então imagina a dor, o sofrimento dessa mulher. E Jesus disse, vendo-a, disse, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. E a mulher foi curada. Né? Em outro evangelho ela fala, se eu apenas tocar na veste do Senhor, eu serei curada. Né? E assim foi. Então Jesus é extraordinário, né? Tem uma outra situação aqui que ele curou em 2 etapas. Olha só o que está lá em Mateus, do capítulo 8, versos 23 a 25. Diz assim, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Depois disso, tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. Em outro evangelho fala que ele via as pessoas como se fossem árvores. Ele via uma sombra. Então Jesus orou de novo. Então ele impôs as mãos, ele orou e depois ele pôs as mãos sobre os olhos e ele ficou curado. Então, é de uma vez, é de 2 vezes, é o Senhor que sabe. Ele tem inúmeras formas de operar, de curar. Jesus é criativo, né? Nós somos criativos, na verdade. Pensa, nos primeiros versos da Bíblia, que está lá em Gênesis, e disse Deus, haja luz, né? Deus criou. Então, nós somos a imagem e semelhança de Deus e nós somos criativos. E Deus é criativo também, e Jesus também. Então, ele curou de muitas formas. Olha, mais um exemplo aqui de os leprosos. Eram 10 leprosos. Está lá em Lucas 17, verso 13 e 14. Diz assim, e levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes, ide, e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Então foi durante o caminho. Eu costumo dizer que a fé, né, os sinais seguirão os que crerem. Então você precisa de se movimentar, você precisa de fazer alguma coisa, né? E aqui esses leprosos foram curados enquanto eles iam se mostrar ao sacerdote, porque era lei que teria que ser verificado se a pessoa realmente estava curada da lepra, para poder voltar a conviver com as pessoas, porque eles moravam fora do acampamento. Então, eles foram curados pelo caminho. Olha, Jesus faz coisas inusitadas também. Olha só o que está lá em João 9, versos 6 e 7. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Pensa bem, será que você ia aceitar Jesus fazer isso? Ai, que nojo! Não, tem lodo, tem terra, tem isso, tem aquilo. Então, gente, é muito extraordinário o que Jesus faz. E ele exige de nós o quê? Fé. Ele exige de nós simplicidade. E esse cego aceitou.
Jesus fazer o lodo e colocar nos olhos dele. E ele disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então ele seguiu, ele acreditou, ele seguiu as instruções de Jesus. E é uma coisa inusitada, imagina, cuspiu na terra. Olha, cuspe já é nojento, né, se for ver hoje. E fez saliva, misturou, e com a saliva fez lodo e pôs no olho. Entende? Como que a gente precisa de abrir a cabeça? Pensa bem, eles, não sei se vocês já viram, tem uma charge que mostra, se Jesus fosse fazer o milagre dos peixes e dos pães, ia ser um problema. Ah, não, eu não quero glúten. Ah, esse peixe, será que ele tem mercúrio? E cada um vai arrumar uma desculpa para não receber o milagre. Que não sejamos assim, né? Que estejamos assim, atentos e abertos, né? Eu estou mostrando aqui várias formas que Jesus curava, como ele fazia de diversas formas, ele é um Deus criativo, ele curava 10, ele curava multidões. Olha só, lá em Mateus 14 diz assim, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. Olha, então, Jesus assim, não tem o tamanho, a graça, o amor, o poder dele de curar. Ele curava ontem, cura hoje e curará amanhã, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Olha, em Mateus 19:2 também fala, e seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então Jesus tinha compaixão. Então assim, ele curava das mais diversas formas. Olha, mais uma forma que Jesus procurava. Está lá em Mateus, Jesus curava, né? Mateus 21:14 disse assim, e foram ter com ele no templo cegos e coxos e curou-os. O que esses cegos e coxos fizeram? Eles procuraram Jesus. Eles não ficaram esperando, eles foram atrás. Então há uma atitude, os sinais seguirão os que crerem. Então se você crê, você caminha, você vai, você dá um passo. Alguma coisa você faz. E eles foram ter com eles e foram curados. Também em Lucas 9:11 está escrito, e sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Então Jesus curava. Agora é mistério de Deus saber porque ele cura um, não cura o outro. Isso é a soberania de Deus, nós nunca vamos saber. A gente pode inventar teorias, mas elas nunca serão plenas e completas e vão responder todas as situações. Por quê? Porque exige fé, não é no raciocínio, ah não, ele cura todos, ah, ele não cura nenhum, cura desse ou daquele jeito. Não, gente, é soberania de Deus, é a graça, é o poder de Deus, é o amor de Deus. Então, ele sarava os que necessitavam de cura. Agora, qual é o critério? É o Senhor é que sabe, é Deus é que sabe. Então, aqui até agora nós falamos desses vários jeitos e formas que Jesus curou. Mas olha como Deus é maravilhoso. Ele não parou nessa forma de ele curava, porque ele sabia que ele tinha que morrer para subir aos céus e deixar o Espírito Santo conosco, para completar o plano dele. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha preparado essa maneira. Mas olha só o que ele fez, gente. Ele fez algo extraordinário. Olha lá, em 1 Coríntios 12:9. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelos mesmos Espíritos, os dons de curar. Então, o Senhor nos deu dons. Deus deu para os discípulos, os apóstolos, e deu para nós. Então, olha só, ele está transferindo para a gente essa graça, esse poder de curarmos. Ele deu dons de curar para a sua igreja. Não é magnífico? Quem que ia pensar nisso? Ah, a pessoa curava. Mas e agora? Ele transferiu isso para nós. Nós podemos curar. Olha, um tiquinho mais à frente, no mesmo
livro, né? Mesma carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 12, no verso 28, está escrito: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, é aquele que abre igreja; em segundo lugar, profetas, é aquele que ouve Deus e transmite para os fiéis, né, uma forma de profecia para além da comunicação do Espírito Santo. Em terceiro lugar, doutores, né, os mestres. Depois, milagres extraordinários, que não seja só curar. Lembra? Milagre de fazer o vento parar, milagres que dominam as forças da natureza, milagre de fazer a figueira secar, de fazer os pães e os peixes se multiplicarem. Depois ele deu dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Mas ele deu dons de curar, né? Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra é estabelecida. Então, nesse segundo versículo, fala que ele deu dons de curar para nós. Olha, em Lucas 9:1 também está escrito: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades. E olha só, Deus deu, e o que aconteceu? Os discípulos curaram. Está lá em Lucas 9:6. E saindo eles, quem? Os discípulos, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Lembra quando Jesus distribuiu os discípulos de 2 em 2 e enviou para eles experimentarem, para eles sentirem como que é? E olha, então Jesus deu e eles exerceram esse poder, essa autoridade, e curaram. Desculpa. Olha, ele curavam, vocês viram lá atrás, com imposição de mãos, fazendo barro, falando, dizendo, tocando, à distância. Mas também Jesus deu uma outra maneira, que é ungindo com óleo. Então, em Marcos 6,13 está escrito: e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. Então a gente viu que não vai curar só se tiver unção, mas a unção cura. Não vai curar só se tiver imposição de mãos, mas está escrito que a imposição de mãos curará. Então Jesus nos deixou essa grande comissão, é para nós. Ele deu para os discípulos e apóstolos, eles saíram e curaram, e depois que ele morreu e ressuscitou, ele nos enviou a todos, não só aos discípulos e aos apóstolos. Olha o que está escrito em Marcos 16, do 17 a 20. Eu até já falei esse versículo antes, mas agora vamos repetir, que é técnica de aprendizado, né? Os neurocientistas sabem, quanto mais repetir, mais fácil você vai aprender. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, Jesus falou e aconteceu. Os discípulos receberam os dons de curar, eles praticaram e eles curaram, e muitos sinais seguiram, né? Então, mais tarde, no livro de Hebreus, Paulo fala, no capítulo 2, verso 4. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles quem? Dos discípulos e apóstolos. E estes sinais seguirão aos que crerem. E de acordo com sua vontade, distribuiu também dons do Espírito Santo a quem? A nós. Então Deus confirmou o testemunho dos discípulos e de Jesus, e é para nós hoje. Então isso não acabou, não ficou naquele tempo. Então o Senhor curou,
Ele quer curar, ele pode curar de todas aquelas diversas formas que nós falamos, mas mais do que isso, ele distribuiu dons à sua igreja, dons àqueles que creem nele. E nós podemos curar, não só sermos curados, porque também você pode orar por você também, mas sermos curados. Então seremos instrumentos do poder de Deus. Então, né, caminhando para a conclusão já, vimos que Jesus curava por onde andava. Eu me lembrei de uma situação há muitos anos atrás, pelos anos 90. Então eu vou compartilhar com você o que aconteceu comigo. Eu recebi nessa época um ensino que falava que primeiro era necessário receber Jesus como Senhor e Salvador para depois ser curado. Eu acreditei nisso durante anos, mesmo que na Bíblia não falava assim. Eu não percebia. Eu acreditei no ensino, sem verificar. Por isso Paulo fala para o povo de Bereia: examinais as Escrituras e retende o que é bom. É apenas um exemplo de que a gente pode se enganar ou ficar sem receber a totalidade das bênçãos que Deus tem para nós, porque a gente tem um entendimento errado ou recebe um ensino errado. Então a gente viu, pelos exemplos de Jesus, que Jesus curava a todos que o procuravam. Ele andava de cidade em cidade, curando os enfermos dela. Vimos que ele curava de diversos jeitos, impondo as mãos, tocando à distância, falando, sem que orasse em voz altíssima, curava de uma vez, curava em 2 etapas, fazia coisas inusitadas, curava os que o procuravam. O Senhor nos deu dons de curar. Os discípulos curavam. Jesus nos deixou a grande comissão e é para nós. Então, gente, já concluindo, eu quero trazer lembrança de 3 versículos aqui. O Lucas 9:11, né? Para a gente trazer de novo a memória que Jesus curava. E sabendo a multidão o seguiu, e ele os recebeu e falava-lhes do reino de Deus e sarava os que necessitavam de cura. Então Jesus curou. Jesus deu poder de curar para os discípulos. Está lá em Lucas 9:1, nós vamos repetir. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre os demônios para curarem as enfermidades. Depois Deus confirmou o que Jesus fez, distribuindo os dons de curar para nós, que foi o que a gente leu em Hebreus 2:4. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. E estes sinais seguirão aos que crerem. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também dons do Espírito Santo aos seus. Então, não só nós recebemos poder de curar, mas também poder para sermos curados. De toda maneira temos bênçãos para curarmos e para sermos curados. Queria que você repetisse após mim. Eu recebo de Deus Pai, de Jesus, o Filho do Deus vivo, e do Espírito Santo, o poder de curar os enfermos e o poder de receber cura para as minhas enfermidades, no nome santo de Jesus. Então receba, creia tão somente, creia e receba a cura, o poder do Espírito Santo, para você receber a cura e para você curar enfermos. Porque é Deus que dá, não é merecimento, por isso que chama dons espirituais. Então, gente, eu queria que vocês tivessem uma semana maravilhosa, que vocês fizessem, né, exercessem, esses sinais seguirão os que crerem. Então, vocês exercitem, orem pelas pessoas, orem por você mesmo e o Senhor com certeza vai liberar a cura, o poder. E se porventura Ele não liberar, a última palavra é sempre dele. Sempre haverá um propósito, uma razão, né, para que aquilo não tenha ocorrido naquele tempo ou no outro. Sempre a palavra dele é amor, é vida e vida em abundância. E ele sempre está olhando com um olhar de amor
O que Deus tem para nós é o melhor. Creiamos nisso e saibamos que o nosso Deus tem poder e Ele nos ama e Ele quer que nós sejamos livres das enfermidades e Ele quer que nós também sejamos instrumentos para curar os outros. Então, que vocês tenham uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vou te pedir também para você assinar o canal, curtir a página, compartilhe esse vídeo. Quem sabe, neste exato momento, tem alguém precisando de ouvir essas palavras. Então, no nome santo de Jesus, eu abençoo vocês e mais uma vez declaro, recebam o poder de cura, recebam a cura do Senhor, recebam o poder de curar enfermos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigada a vocês que chegaram até aqui, que me ouvem. Até a próxima semana.